Olá pessoal, esse é mais um vídeo aqui do Cinematográfico. Eu vim aqui hoje conversar com o Emanuel Ferreira, ele é professor do curso de Estudos de Mídia aqui na Universidade Federal Fluminense e ele estuda games, não é isso, Emanuel? Isso aí. Fala um Isso aí, pouquinho Gustavo. mais. Então, comecei a estudar games quando eu comecei, quer dizer, no segundo ano do mestrado, né? Eu já gostava de games desde criança. E foi um tema que apareceu no mestrado em comunicação, uma oportunidade, né, de se pesquisar essa nova mídia, né? Se comparado com outras mídias, é uma mídia ainda nova, né? E já existe no mundo inteiro uma linha de pesquisa chamada de Game Studies, ou seja, é uma área, né, de pesquisa em games, ou seja, de se pesquisar questões como de narrativa, de jogabilidade, como se dá essa interação entre essas duas instâncias, né? Entre outras coisas. Então, assim, já é uma área bem... Mas por que eu estou trazendo o Emanuel aqui hoje na Cinematográfica? Porque existe uma linha de estudo também que é principalmente focada na relação dos games com a produção cinematográfica. Você podia falar um pouquinho mais sobre Então, dentro desse campo de estudo dos games, existem praticamente duas vertentes, né? Uma delas é chamada de ludologia, que se preocupa mais com os aspectos da jogabilidade, da mecânica de um jogo, e o outro é o aspecto chamado de narratologia, ou seja, que se preocupa em tentar entender os games como uma forma de se contar uma história, como uma mídia que pode ser utilizada para se contar uma história, assim como a literatura, o cinema, outras mídias, né, outras artes já o fazem há um certo tempo. Quando você vai observar os filmes, você um pouco se frustra em termos de narrativa mesmo cinematográfica. Parece que falta algo. Entendeu? Você pode explicar qual é essa dificuldade que a gente tem em tentar adaptar uma produção, um game, para uma produção cinematográfica? Falta mesmo a narrativa? É isso que falta? Então, Gustavo, porque assim, se a gente pegar outras mídias, vamos chamar tudo assim de mídia, né? Se a gente pegar a literatura já é uma forma que ela já praticamente nasce como uma forma de contar uma história, né? Então ela já tem na sua estrutura de narrativa, né, a contação de uma história. Os games, quando eles surgem, eles não tinham ainda esse teor de narrativa. A gente pega, como você falou, né, games mais antigos, pega, por exemplo, o Pac-Man, pega jogos antigos dos anos 80, o próprio Donkey Kong, né, que é a primeira vez que o Mario aparece ainda sem ter esse nome de Mario. Esses games foram apropriados naquele Pixels, no filme Pixels. Né? Então, mas assim, não é necessariamente a história, porque não tinha uma narrativa, né? Não tinha uma narrativa. Então, os jogos eles surgem e não que o filme história. Também tenha muita história. Do Adam Sandler não tem muita história, mas enfim, você tem ali uma apropriação do mundo dos games. Mas agora, quando você tem aí, por exemplo, a gente teve agora o lançamento do Assassin's Creed. Então, muito se falou, eu ainda não conferi o filme, nem você, né? Então a gente não pode muito falar sobre o filme em si, mas o que eu tenho ouvido das pessoas que já conferiram o filme é que visualmente ele é muito bonito, conversa com o game, até o próprio Hitman, que eu assisti o Agente 47, também visualmente, mas quando você vai observar o filme, você vai... Nossa, falta muito, a sensação que visualmente funciona, você consegue associar ao próprio jogo algumas sequências, isso eu acho bastante interessante, mas falta. Então, porque, como eu estava falando, os jogos eles surgem sem ter ainda esse conteúdo de narrativa. Depois, eles vão certamente se apropriando de outras mídias, como a literatura e o próprio cinema, para poder construir uma narrativa, uma história, né? Para que os jogos fiquem mais interessantes, para que eles possam atingir um público que se interessa também por uma história, né? Que algo aconteça, uma sequência, não como começo, meio e fim, né? Mas contar uma história em um jogo, até hoje, ainda é uma coisa muito difícil, porque o jogo, afinal de contas, é um jogo. A pessoa quer se divertir, quer se entreter, quer interagir, né? E muitas vezes os jogos que contam histórias, a história fica para o jogador em segundo plano, né? Então, por exemplo, uma forma de contar histórias em um jogo é como utilizar as chamadas de cutscenes, né? São aquelas cenas de corte, né? Que entram entre uma fase e uma outra fase, e ali você tem uma contação de uma história, depois ela é cortada e entra para uma outra fase, em que você tem que fazer uma série de coisas. Isso é bem diferente, por exemplo, do Atari, aqueles jogos bem antigos. Pois não tinha isso, tinha uma introduçãozinha básica, algo, mas não tinha essa preocupação. Você acha que depois dos filmes, dessa coisa toda, do investimento do cinema nesses jogos,
mudou um pouco isso nos próprios jogos, a necessidade agora de você ter mais narrativa? Eu acho que também tem a ver com a questão das franquias, né? Por exemplo, com a narrativa você consegue estender um jogo para 5, 10, 15 vezes daquele jogo, né? Pega o próprio Assassin's Creed, já perdi a conta de quantos são, né? Porque se você tivesse um jogo sem uma história, seria muito complicado de você conseguir expandir aquele jogo. Porque você pega, por exemplo, o próprio Assassin's Creed, né? Ele é praticamente o mesmo jogo. O que muda de um para o outro em termos de jogabilidade são poucas coisas. O que muda mais é o quê? A história dele. Então você consegue fazer com que uma franquia de um jogo fique durante anos, né? No mercado, ela se multiplica por conta da história e pouco por conta de alterações da jogabilidade, né? Então acho que isso é uma influência, acho que bem direta do cinema, né? Justamente, você falando da questão da jogabilidade, algo que eu li recentemente que tem preocupado alguns fãs, por exemplo, da franquia Resident Evil, porque o Resident Evil vai agora estrear o filme, aí tem uma data aí prevista para o final de janeiro, de estreia do Resident Evil. 6 de janeiro, eu acho, meu aniversário. Bacana, parabéns. Antecipadamente. Então, Resident Evil não acompanha, por exemplo, a gente já está no capítulo final, que é o 6º filme da franquia, e agora tem vai ser lançado o Resident Evil 7, e as pessoas estão reclamando por conta de uma mudança. Agora ele antes era em terceira pessoa e agora ele passa a ser na primeira pessoa. O que significa? O que essa mudança significa em termos práticos? Eu acho que em termos práticos, com relação ao jogo, ela vai identificar, na minha opinião, uma questão de identificação com o personagem principal, porque geralmente nos jogos de terceira pessoa é como se você controlasse um personagem que é outra pessoa, né? Não é você. Eu acho que nesse ponto os jogos em terceira pessoa se aproximam mais da literatura e do cinema, em que você assiste, nesse caso, você controla um personagem. Sendo um jogo em primeira pessoa, você vai ser o personagem. Então acho que ele muda um pouco esse foco de uma contação de uma história para você encenar uma história. Fica uma coisa, acho que talvez mais teatral, né? Você está ali participando da história e não vendo como um espectador interator. Uma espécie de interatividade, vamos dizer assim. Acho que aproxima mais você do personagem. Você exercendo aquela personagem, você vivenciando, mas é algo mais, não sei, imersivo? Eu acho que a gente pode chamar de talvez o mais imersivo, porque se você, por exemplo, vê uma personagem tomar um tiro, foi a personagem que tomou um tiro. Agora, se você em primeira pessoa toma um tiro, é você que está tomando aquele tiro. Então é quase como se fosse uma continuidade, um espelhamento entre você e o personagem. Então acho que pode proporcionar uma imersão maior naquele mundo virtual. Acho que sim. Entendi. Também depende de como ele vai ser feito, né? Porque normalmente é algo que eu estava me perguntando outro dia. O Resident Evil, o game surgiu nos anos 90, 1996. Isso. O filme surgiu nos anos 2000, início dos anos 2002, creio que tenha sido lançado nesse período. Então, o que eles aproveitaram? Então, eles aproveitaram, sobretudo, o plot, né, da história, porque a própria personagem principal dos filmes, a Alice, ela não aparece nos jogos, né? Então, isso eles é criaram... bem interessante, porque a gente nem se dá conta dessa importância que a Alice tomou. Ou seja, eles criaram uma personagem fictícia nova para a franquia de filmes, né? Existem alguns personagens dos jogos aparecem em outros filmes, mas não são os personagens principais dos filmes. Ela é a personagem principal. Então, assim, eles só pegaram mais, assim, o pano de fundo, a história, o plot mesmo, a questão do vírus que se espalha, mas, enfim, a personagem principal é uma outra, tem o mesmo fio, né, a mesma condução, mas tem essa reapropriação que o cinema faz de um jogo, que eu acho que é interessante também, né, porque você não tem que estar preso, né, você pode sair um pouco, se descolar um pouco do jogo, senão ficaria também um pouco chato, né, você vê no cinema que você já jogou, às vezes não funciona bem também. Manuel, assim, dos filmes que você já assistiu até agora, qual é o que você mais gosta? Olha, eu acho que eu vi pouquíssimos filmes da franquia. Acho que eu vi o 1 e o 2, eu não lembro se o 3 eu vi, né? Mas assim, eu gosto da franquia como um todo, né? Eu não me prendo a um filme ou outro nesse caso, né? Pra mim é um filme de entretenimento, não tô tirando a qualidade do filme, né? Um filme de entretenimento, um blockbuster, né? Sim, enfim, então assim, dos que eu vi eu gostei de todos, sem nenhuma distinção, né? Agora, dos jogos, né? Acho que é quase um consenso assim que os jogos, eles, até o 4, né? Eles tiveram um clamor muito grande, né? A partir do 5, os fãs já começam a desgostar um pouco, né? Porque perdeu aquela coisa que o jogo, quando ele começa, o primeiro,
ele é do gênero survival horror, né, que é um gênero muito forte nos jogos, que é aquela coisa de você estar jogando e de repente você tomar um susto, né? E eles estão apostando nisso, né, para o filme, para esse próximo filme. Tanto que tem uns comentários dos trailers, né, que vai ser um filme também de tomar susto, inclusive, né? Um de 360 graus. Exatamente. É o último filme da franquia. Você acha que impulsiona a venda de games ou eles já são tão distintos? Não tem relação? Pelo contato que eu tenho de fãs da franquia de jogos, eu acho que geralmente os fãs não costumam fazer muito essa ponte entre jogo e filme, né? Os fãs mesmo dos jogos assim costumam até não gostar dos filmes, né? Conheço pessoas que são fãs assim muito fortes dos jogos que nem viram todos os filmes. E o contrário acontece? Porque eu gosto. Eu acho que o contrário sim. Eu acho que o contrário, o filme pode chamar pessoas para jogar os jogos. Eu acho que o contrário sim. Mas eu acho que fãs do jogo vão ter dificuldade em ver os filmes, até por causa da falta dos personagens dos jogos, né? Eu queria saber um pouquinho mais também da diferença. Por exemplo, para você produzir um filme é bastante custoso, bastante trabalhoso. Você vê que aí tem um intervalo de tempo entre uma sequência e outra. Como é que é para produzir um jogo? Então, vamos lá. Depende do tamanho do jogo, né? Ou seja, da grandiosidade do jogo, né? Como Resident Evil, por exemplo. É caro. Caro porque você conta com centenas também de profissionais. E muito parecido até com a indústria do cinema. Você tem lá profissionais muito especializados. Então, tem lá um operador ou um técnico, um especialista em luz, em som, em não sei o que, em sombras, etc. e tal. Então, assim, essas grandes produções dos jogos também elas demandam também uma equipe de produção muito grande. Para pegar um exemplo, que é um número que eu sei de cor, né, o GTA V, que é uma série também do GTA, o 5, ele é considerado um dos jogos mais caros já feitos. Ele custou 265 milhões de dólares, né? Ou seja, ele bate aí com grandes produções do cinema, né? Agora, você pega jogos independentes, feitos por 2 pessoas, 3, por estúdios bem pequenos, que, enfim, com 2 pessoas você consegue fazer um jogo. E é claro que depende também da qualidade do jogo, é um outro público, né? Mas esses jogos grandiosos, como, por exemplo, a franquia que a gente está falando aqui, demanda uma produção grande, né? Então, eles também demandam anos de produção, né? Não é 1 ano, 2 anos, 3 anos. São vários anos também. O jogo dura mais? Dura mais no sentido de demorar mais para ser feito, ou dura mais a vida útil? A vida útil mesmo. Dependendo do jogo, sim, porque tem um fator importante do jogo que é chamado de rejogabilidade, né? Quanto de certo jogo você pode jogar uma segunda vez, uma terceira vez, que eu falo assim, uma segunda vez, depois que você termina o modo história, que é o modo principal, né? Geralmente, hoje em dia, muitos jogos têm a função multiplayer, ou seja, você pode terminar o modo campanha, o modo história, e você não põe aquele jogo na sua prateleira. Você tem outras formas de jogar com outras pessoas, jogar em rede, né? Sim. Então aquele jogo ele se multiplica tempo de lazer, de entretenimento. Também pode ter de repente uma variação na própria história, em jogabilidade. E outra coisa, você pode, por exemplo, a produtora pode lançar uma expansão. Uma coisa que no filme é mais complicado, você não pode ter uma expansão, você pode ter um outro filme. Mas no filme né? Você pode ter o reboot? Pode, né? Mas você pode ter isso no mesmo jogo. Então, vamos supor, você lançou o jogo 5 e você lança o 5 alguma coisa, né? Que aí você baixa, você compra aquela expansão, né? Então eles vão meio que expandindo a vida útil daquele jogo. Por que aqui é tão caro? É uma questão mesmo de imposto sobre o produto? Dizem, né, o pessoal do mercado diz que é imposto, né? Apesar de uma boa parte dos jogos já ser fabricada aqui no Brasil e de consoles, né, o preço tem dificuldade de cair, né? Bom, pelo que falam é a questão toda econômica do Brasil que dificulta aí essa... O console é bastante caro, quando ele chega aqui, o lançamento, ele vem. Sim, são muito caros, né? Exatamente. Realmente absurdos, assim. Mas assim, você teria como me dizer, a gente está agora indo para o capítulo final do Resident Evil, o 6º filme da franquia. Por que você acha que tem que ter um fim? Eu acho que já deu, né? Eu acho que assim, toda história tem que ter um fim, né? Agora estamos esperando aí a próxima temporada de Game of Thrones, só para fazer um paralelo, sim, né? Não sabemos se será a última, acho que não vai ter mais uma, né? Pelo que eu já ouvi falar. Agora a gente está indo para a 7ª, né? 7ª. Eu não assisti. 7ª temporada. Eu não assisti. Então assim, acho que uma hora vai ter que ter um fim, né? Então acho que a mesma coisa acontece com Resident Evil. Acho que vai ter que ter um fim.
Os atores vão ficando mais velhos também, né? Tem uma lógica mesmo de produção, mesmo que os atores, como qualquer ser humano, vão ficando mais maduros e fica difícil encarnar certos personagens, principalmente a Alice, que é uma personagem de ação, a Mila Jovovich já está chegando aí nos seus 40, já está com 41 anos, então é complicado. Até por isso eu tenho percebido, você está aí com a camisa da Marvel, eu tenho percebido os heróis, super-heróis, mais jovens. Sim, sim. Tem até Mas acho que isso é um fator interessante da franquia de filmes não ser atrelada à franquia de jogos no sentido da sua história, né? Porque ela pode ter um fim e os jogos podem continuar, né? Ou seja, se fosse uma coisa, um espelho, seria mais complicado, né? Você dar um fim nos filmes e continuar com a história dos jogos ou vice-versa, né? Agora, como a franquia de filmes tem uma história meio que própria, com a base do jogo, você pode ter uma certa liberdade de acabar quando você quiser, sem que isso interfira muito nos jogos, né? Então, terminando agora o capítulo final do Resident Evil, os jogos vão continuar isso? Acho que sim, pode ser que sim, né? Os jogos já estão no site. Chance é que sim, né? Então, sempre é uma forma de você continuar uma franquia que está vendendo bem, né? E os números continuam favoráveis. Né? Inclusive, um dado interessante, segundo o Guinness 2012, se não me engano, foi 2012, a franquia de filmes Resident Evil foi a franquia de filmes baseada em jogos que mais teve receita, em torno de 900 e alguma coisa milhões de dólares. Então, assim, isso aí já aponta para um certo sucesso da franquia de filmes, né? Não à toa. Sem sombras de dúvidas, no blockbuster tem que se basear em números, não exatamente. Pode... Mas você acredita que, por exemplo, algum dia nós vamos ter um filme baseado em algum game que necessariamente não seja um blockbuster, por exemplo, aqueles jogos mais autorais, vamos dizer assim? Eu acho que sim. Eu não sei ainda, eu já ouvi falar de alguma, eu não estou me lembrando agora, não vou me lembrar de algum jogo, mas alguns jogos independentes já estão querendo ter uma versão para o cinema, né? Eu acho que sim, porque você pode aí partir para um cinema menos blockbuster, um cinema mais artístico, mais maquinário, que tem aqui a tatuagem, né, do maquinário, eu sou fã do jogo, né? Seria um jogo que daria para fazer um filme de animação, talvez. Mas maquinário não tem umas animações que de alguma forma podem até conversar, já dialogaram com esse universo? Sim, eu acho que com um cinema de animação até, né? Agora eu acho que outros jogos independentes podem gerar filmes mais independentes, mais voltado para um público, cinema mais alternativo, né? E não tão blockbuster. Eu acho que sim. Mas você acha que ele vai enfrentar o mesmo problema da narrativa, uma dificuldade de adaptação, de construção de uma... Eu acho... Nossa, essa pergunta é boa. Eu acho que eles... Como esse cinema, o cinema mais alternativo, ele tem uma certa liberdade de construção de histórias não tão canônicas, né? Eu acho que não. É a minha aposta. Eu acho que eles podem inventar mais e criar mais, partir para soluções menos inesperadas. Cinema então, experimental. Experimental, exatamente. Então, eles podem partir para uma coisa mais artística, mais cult, né? Eu acho que aí pode dar certo. Sim. Vamos ver, né? Você vai então colocar em dia a listinha aí do Resident Evil? Tá lá na minha lista de pendências. Sim, vai assistir, mas você vai conseguir assistir no cinema? Vou, eu tenho que ver todos os filmes que eu não vi ainda, que eu não lembro se foi a partir do 3 ou do 4, e aí quando chegar lá eu vejo, não sei se no cinema, talvez não, né? Em casa, não, tem que colocar em ordem, tem que assistir. Com certeza, senão ver fora da sequência eu não consigo, é uma coisa que eu não consigo. Eu vou tentar conferir o Resident Evil, aí você me conta os depois. Outros, não vou ficar fazendo spoiler aqui. Aqui não, depois você me conta. Mas foi isso, foi a nossa conversa com o Emanuel. O Emanuel também tem um vídeo... Game Club é um evento que acontece geralmente 2 vezes por semestre aqui na UF, né? Em que a gente, meio que parecido com uma lógica de um cineclube, a gente fala sobre um determinado filme ou franquia, jogo ou franquia, filme também, né? Discute aquela temática, depois a gente joga, ao invés da gente ver o filme, a gente joga o jogo. Então, quando que... A gente tem a página, não tem página ainda do Game Club, tem a página do P3, né? Quem puder curtir é P3UF, que é um projeto que abarca o Game Club, e lá a gente sempre está divulgando o evento. Tem algum evento aí previsto? Por enquanto não. A gente ainda está no período 2016-2, apesar de estarmos em 2017. Sim. Estamos terminando ainda 2016. Mas vai ter todo ano, todo semestre tem. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa conversa aqui com o Emanuel. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado, Emanuel, por ter aceitado.
curtam, compartilhem, é isso, tchau. Você pode selecionar essa moça com o nome dela? Sheva. Ela falou Sheva. Não, é um só. Ela falou Sheva.